Fala pessoal, meu nome é Johnny Bruno de Jesus Souza, sou bacharel em Sistemas da Informação e hoje estou aqui para ministrar uma aula sobre educação à distância para vocês. Bom, a educação à distância ficou caracterizada através do Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, como uma modalidade educacional em que a medição didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Surgiram durante a história, mais aproximadamente entre as décadas 70 e 80, vários estudos que buscavam definir o conceito formal de educação à distância. Keegan, em 1996, afirma que, para definirmos a educação à distância, é preciso verificar se as suas características estão existentes no modelo de educação, neste modelo de educação à distância. Ou seja, Keegan ele define educação, porém ele determina que para que tenhamos uma definição formal de educação à distância, ela precisa atender a certos critérios ou características. Quais seriam essas características? Separação física entre professor e aluno, que a distingue do ensino presencial. E a influência da organização educacional, planejamento, sistematização, plano, organização dirigida, etc., que a diferencia da educação individual. A utilização de meios técnicos de comunicação para unir o professor ao aluno e transmitir conteúdos educativos. A previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via. E, por último, não menos importante, a possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização. Ao longo do tempo, o modo de fazer AD foi diretamente influenciado pelo uso de diversas mídias e tecnologias. Essas distintas fases acabam sendo denominadas de gerações da educação à distância. Quais seriam essas gerações? Bom, a educação à distância ela passou por aproximadamente 5 gerações. Quais seriam essas gerações? A primeira geração, onde que, como que eu posso dizer, onde que o uso de materiais com a comunicação acontecendo durante o processo de aprendizagem via materiais impressos, o uso de materiais impressos com a comunicação acontecendo durante o processo de aprendizagem via correio é predominante. Na segunda geração, ela ficou caracterizada no momento em que as grandes universidades abertas passaram a oferecer cursos à distância por rádio, televisão, para um grande número de alunos simultaneamente. A terceira geração, ela caracteriza-se pelo uso de computadores e a possibilidade da comunicação entre participantes acontecer simultaneamente, em tempo real, por meio de videoconferência. Já a quarta e a quinta geração elas ficaram marcadas pela explosão da grande capacidade de processamento, capacidade de memória, a explosão tecnológica, aquele boom tecnológico que iniciou-se a partir de 2000, 2002. Ou seja, na quarta geração, ela ficou caracterizada pelo aumento da capacidade do processamento de computadores e da velocidade de linhas de transmissão interfere na apresentação de conteúdos e interações, acesso a banco de dados e bibliotecas eletrônicas. Na quinta,
a sua principal característica é o uso de agentes inteligentes, equipamentos wireless e linha de transmissão eficiente, organização e utilização de conteúdo. Foi através da quarta e a quinta geração que possibilitou que abrangesse a educação à distância, porque hoje em dia, em qualquer lugar que você esteja, você tem a possibilidade de acessar a internet, assistir vídeos de alta qualidade. Então, a quarta e a quinta geração são as que ficaram mais marcantes na nossa vida. Porém, o que a gente deve observar é que, mesmo que tenhamos passado por grandes avanços tecnológicos, uma geração não se sobrepõe à outra. Mesmo a gente tendo grandes avanços tecnológicos, mesmo assim a gente utilizamos de materiais da primeira geração. A gente ainda continua utilizando de livros para nos auxiliar na educação, televisores, vídeos, entendeu? Que eu ouso até arriscar que a gente vai chegar numa época, numa geração em que a educação à distância vai estar tão avançada que a gente vai começar a ser instruído através de inteligências artificiais. Que isso aqui é uma hipótese minha, que meio que lunático, que vai chegar uma época em que a educação à distância não mais será necessário de um professor. Simplesmente uma inteligência artificial auxiliando, aplicando tarefas, fazendo correções. Pode ser uma coisa meio lunática, mas eu acho que, assim como grandes coisas que aconteceram no passado, quem queria imaginar que hoje a gente ia ter uma biblioteca na palma da mão através de um celular? Então, da mesma maneira, eu imagino que essa é a nova geração que irá acontecer, que é o uso da inteligência artificial na instrução de alunos. Beleza. A origem. Onde que surgiu quando que surgiu a ideia de inteligência artificial? Ou onde e quando surgiu a ideia de educação à distância no Brasil e no mundo? Bom, como vocês podem ver, a educação à distância, ela já lá no século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, ela já começaram a surgir as primeiras experiências de educação por correspondência. No caso, essas experiências seriam cursos à distância, só que esses cursos eram mais no século XX. A oferta de cursos à distância por marcou-se pela oferta de cursos à distância por algumas universidades norte-americanas, como a do estado de Iowa. Nos anos 60 surgem instituições voltadas especificamente para EAD, com a emergência das chamadas universidades abertas. Em 1994 é criada a Universidade Aberta de Catalunha, na Espanha, como modelo pedagógico e operacional elaborado com base no uso intensivo da internet, que é o www. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre as mídias de educação à distância. A educação à distância ela ficou marcada por o uso das tecnologias para auxiliar. Qual que é o objetivo da educação à distância? É tentar levar aquele cidadão que não tem o tempo disponível para se deslocar de sua casa até a universidade, levar a ele uma possibilidade de estar realizando a sua graduação ao mesmo tempo que ele esteja na sua casa.
levar, em vez dele ir buscar uma graduação, uma capacitação, ela é possibilitar de sua casa fazer esse treinamento, essa qualificação, essa graduação. Então, quais são as mídias que são necessárias para que tenhamos é, caracterizado, que podem auxiliar na educação à distância? Televisão e vídeo é um exemplo. Ó, o que, o que é esse tipo de mídia? São mecanismos audiovisuais que possibilitam ao aluno da educação à distância dever e ouvir conteúdo ao mesmo tempo em que ele aprende. Ou seja, quando a televisão e o vídeo, o que seria? O vídeo é quando você grava uma videoaula e você tem a possibilidade de armazená-la e assistir a qualquer momento que você quiser. Já a televisão é um canal que passa conteúdo programático que lhe auxilia na educação. Material impresso. O material impresso ela é uma função chave, tanto como a única mídia utilizada como para material de apoio. Ou seja, por muitas das vezes, aqui no Brasil, boa parte das escolas e universidades, elas ainda utilizam, em sua maioria, materiais impressos. Ou seja, por dificuldade de conexão, e até mesmo como uma forma de auxiliar aquele estudante a chegar ao seu objetivo final, que é ter uma educação de qualidade. A videoconferência, como vocês podem ver aí na imagem, a sua principal característica é a interatividade, ou seja, ela é a que mais se aproxima de uma educação presencial, pois ao mesmo tempo em que você está falando com o professor em outro município, estudando uma certa disciplina e falando com o professor no mesmo município, você pode se comunicar em tempo real. Você pode ver, ouvir e falar, tirar dúvidas, resolver exercícios em tempo real. Então, a videoconferência, sua principal característica é a interatividade, a possibilidade que você tem de fazer uma educação à distância, ouvindo e esclarecendo e tirando dúvidas em tempo real e em grupos. A internet ela é um canal que aglutina as tecnologias e organiza espaços de ensino e de aprendizagem. Ou seja, tudo isso que foi falado até agora de mídias, hoje elas são distribuídas através da internet. O que seria a internet? A internet é um canal, é por onde que você vai transmitir essas aulas. É um canal que facilita que em questão de segundos você tem uma transmissão que consegue falar com a pessoa de outro município, de outro estado, que se você fosse fazer uma aula você ia demorar uma questão de dias para você chegar até aquele estado e participar daquela aula. Então a internet foi a grande revolução na questão da modalidade EAD e vai ter muito impacto no futuro da educação. Ok, muito obrigado, pessoal. A aula não ficou bem como eu queria devido a mais questão de vergonha, mas tentei passar o máximo e fico grato por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigado.